Fala pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui gravando um vídeo para vocês, dessa vez para falar sobre o novo técnico do Santos, que é o Juan Pablo Vojvoda. Ele foi anunciado hoje, nessa sexta-feira, no dia que eu gravo esse vídeo. O pessoal estava esperando que fosse ontem, né? Mas só que parece que faltou algumas coisas para serem acertadas e tudo. E deu certo, né? Teve até um pessoal que já estava um pouco com medo, achando que não ia dar certo, não ia dar match, mas acabou que deu. Para mim, é um excelente técnico. O Santos acerta muito na contratação dele. Muitos preferiam que fosse o Sampaoli, mas o Sampaoli eu acho que para agora, se fosse em outro contexto, talvez até poderia ser importante, né? Por conta de ser um técnico também diferente e tal, já deu certo no Santos e tudo. Só que para agora, eu acho que não teria outra alternativa tão boa quanto o Vojvoda. Mas aí se fala também, Marcos, e o último trabalho dele não foi muito bem nessa temporada com o Fortaleza e tudo, mas a gente não deve esquecer que o Pablo Vojvoda, ele fez um excelente trabalho no Fortaleza. Ele transformou o Fortaleza, levou o Fortaleza num auge que muitos poderiam pensar que ia demorar para acontecer, porque o Fortaleza já vinha mostrando que estava em reconstrução, desde lá da Série C, Série B, o pico na Série A, disputando ali Sul-Americana, foi para Libertadores, né? Se eu não me engano, acho que o Fortaleza nunca tinha ido para Libertadores, foi para Libertadores, e isso tudo é mérito do trabalho do Vojvoda. Fez um belo trabalho, se eu não me engano, na última temporada terminou em quarto no Brasileirão. No Brasileirão, então, para mim, cara, é mérito do técnico, como com poucas peças assim, digamos assim, estrelas, né? Ele conseguiu trabalhar bem. E eu acho que nessa última temporada também tem muito, acho que tanto do desgaste quanto também de o elenco não ainda mais comprar a ideia do técnico, ou então o elenco não está produzindo muito bem. A gente sabe que quando essas coisas acontecem, realmente não dá certo, o clube não anda. A gente vê que mesmo com a troca de técnico com o Renato Paiva lá, o Fortaleza ainda está nessa, né? Não foi bem, foi eliminado da Libertadores, eu imaginaria que ia acontecer isso mesmo. É, e é isso, cara. Para mim, é um excelente técnico. Eu acho que tem tudo para dar certo no Santos. Vai ter uma estrutura boa, assim, né? Acho que não conheço a estrutura do Fortaleza, mas eu digo de elenco. Não vai ser muito na questão de positividade, né? Porque o Santos está sob pressão. Acho que já faz um pouco de tempo. Então vamos ver o que ele vai fazer. Eu vi uma notícia falando, o Lucas Musetti tá falando que o Vojvoda ele recusou várias propostas de outros times antes de aceitar o Santos. Então também mostra que acho que o Neymar chama bastante atenção por um técnico querer treinar o Neymar, né? E passando bem rápido aqui falar sobre o último trabalho do Vojvoda, ele entra no Fortaleza em 2021, ele trabalhou 4 anos lá, foram 310 jogos no comando, a campanha geral foi de 145 vitórias, 77 empates e 82 derrotas. Teve um aproveitamento de 55% nesses jogos. Das conquistas, ele ganhou 3 campeonatos cearenses, 2021, 2022 e 2023. Teve uma certa sequência, né? E 2 Copas do Nordeste. Uma foi em 2022 e outra em 2024. Não se fala em títulos como Copa do Brasil, Sul-Americana. Acho que o Fortaleza era um dos times que, para mim, merecia ganhar pelo menos uma Sul-Americana, como é a competição, mas infelizmente não deu certo. E fala-se também que, pô, ele botou o Fortaleza na semifinal de uma Copa do Brasil, se não me engano foi ano passado. Muito bem, um bom trabalho. Fortaleza tem coisas assim que dá de se pensar que pode dar certo no Santos. Uma coisa que para mim ainda pega um pouco por conta dos times do Vojvoda não ser um time muito ativo, ser um time mais reativo, esperar pelo menos o primeiro time atacar para depois ele atacar de volta. Não sei como é que vai ser muito bem isso no Santos. Eu acredito que possa ser que ele vá com uma ideia diferente e tudo e dê certo.
Os feitos marcantes dele, que aqui que ele conseguiu 3 edições seguidas na Libertadores, né? Vale ressaltar isso. E a gente sabe que Libertadores, uma classificação dá dinheiro ao clube, dá reconhecimento. Então isso ele conseguiu para Fortaleza. Ele chegou à final da Copa Sul-Americana em 2023, que eu havia falado, que infelizmente ele não ganhou. Mas acho que ali seria o auge, se ele ganhasse aquele título, para o Fortaleza e para a história dele no Fortaleza seria muito importante. E como eu estava falando aqui, o estilo de jogo dele tem uma certa intensidade. É, Pelo que eu estava vendo aqui, a compactação defensiva é o que mais chama atenção entre o que o pessoal quis contratar o Vojvoda agora. A gente sabe que o Santos sofre muito defensivamente. Ficou muito claro com o jogo do Vasco e Juventude, que o Vasco perde 2-0. Isso mostra não que o Vasco jogou muita bola, mas o Vasco jogou bem, mas mostra também que a defesa do Santos é uma água, cara, passa qualquer coisa. E como eu tava falando, como ele é um estilo reativo, ele espera o pessoal atacar para roubar a bola e transição rápida. Aí tem uma boa gestão de elenco também, mesmo com um orçamento limitado, então isso são coisas que chamam a atenção. O fim de ciclo que ele teve com o Fortaleza foi em julho, eu acho que, se eu não me engano, foi na época da Copa Mundial de Clubes, né? Que aí decidiu demitir já o Vojvoda após a queda de rendimento, né? Então é isso, o contexto atual do Santos é essa, tipo, eu acho que atualmente ele está em 15º lugar, então o Santos agora ele tem que pensar em se manter no Brasileirão, ele está apenas a 2 pontos do rebaixamento, então é algo para se atentar agora. Tem também uma campanha não muito boa, são 27 jogos, só apenas 8 vitórias, 7 empates e 12 derrotas. O 38% de aproveitamento é o pior da Série A até aqui. E o histórico recente mostra que, tipo assim, o 6-0 para mim foi o que mostrou como o Santos não estava bem e causou a demissão do Kleber Xavier. E a projeção é que a gente vê assim que é um risco de rebaixamento, pelo que eu estava vendo aqui, dando uma olhada e tudo nas informações, já tem uma projeção de que 37% de chance do Santos cair, né? Uma questão matemática nos próximos jogos e tudo. Então, os próximos passos para o que está previsto para o técnico Vojvoda dia 31/8 ele estrear pelo Santos, né? Contra o Fluminense. Acho que vai ser já na Vila Belmiro. Ainda vai ser a comissão técnica do Kleber Xavier que vai comandar o jogo do Santos lá em Salvador, perdão, contra o Bahia. E é isso aí. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Eu tenho expectativas boas em relação ao técnico. Acho que vai dar certo. Eu torço para que dê certo, afinal eu sou santista, né? Então vamos ver. Quem sabe ele papa até uma Sul-Americana. Não vou falar sobre Libertadores porque é algo não muito longe de se acontecer, mas acho que para agora o importante é fixar na Série A e quem sabe papar uma competição internacional. É isso aí, pessoal. Até mais. Tchau.